Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós teríamos nosso culto de oração e então nós queremos aproveitar esse tempo para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. E depois você vai ter um tempo na sua casa, ore, busque a Deus com a sua família. Mas antes eu quero ler um texto com vocês, louvar a Deus, compartilhar alguma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração e eu sei que será um tempo precioso na sua casa. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, diz assim: Vejam o meu servo, que eu fortaleço, ele é o meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará justiça às nações, não gritará, nem levantará sua voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos que estão injustiçados. Não vacilará, nem desanimará. Eu quero ficar com essa parte A do versículo 4. Não vacilará e nem desanimará. Sei que não é fácil cumprirmos essa palavra, mas é uma profecia, né? O tema desse texto é o servo escolhido do Senhor. Somos povo escolhido, pessoas que são separadas, chamadas por Deus. E o Senhor nesses dias tem nos fortalecido para que a gente não vacile e nem desanime. O Senhor é contigo para te fortalecer, para te animar, para te motivar em todo esse tempo. Então nessa noite, adore ao seu nome, busque a presença do Espírito Santo de Deus. Porque se formos cheios do Espírito Santo, ficará muito mais fácil passarmos por tudo isso. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Convidamos ao Teu Espírito Santo para que esteja conosco, para que encha a nossa casa com a Tua presença maravilhosa. Espírito Santo, vai de encontro a cada irmão que está participando dessa live, cada um que está reunido com a sua família. Em Teu nome, aonde eu estiver, ali o Senhor está também. Que o Teu Espírito Santo se mova de uma maneira poderosa em cada casa dessa noite, enchendo a cada um com a Tua presença poderosa e maravilhosa. Em nome de Jesus. Que possamos viver algo novo vindo do Senhor para nossas vidas nesses dias, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
nossas vidas essa noite. Nós invocamos por Ti, nós clamamos por Ti. Venha queimar o nosso coração, venha limpar a nossa alma de tudo que não agrada ao Senhor, de tudo que nos afasta da presença do nosso Deus. Que nessa noite possamos Te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que sejamos cheios com a Tua presença. O Senhor não está limitado a um templo feito por mãos humanas. O Senhor não está limitado a um espaço. Mas a Tua presença está onde nós estamos. O Senhor é Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabia que tudo isso ia acontecer. O Senhor já tem um plano para as nossas vidas. Nós precisamos nesses dias, Senhor, buscar a Tua vontade para nós, porque o Senhor já sabe tudo o que acontecerá. Nós precisamos, Senhor, buscar discernimento, Senhor, daquilo que está acontecendo, para que possamos cumprir o Teu propósito nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero ler com vocês, queridos, o livro de Atos. Atos capítulo 6, verso 3. Creio que é um texto bem conhecido, né? Fala sobre os 7 homens que foram escolhidos para servir na igreja primitiva. Capítulo 6, verso 3 diz assim: sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. Eu quero convidar o Teu Espírito Santo para que nos dê discernimento dessa palavra, para que nos dê entendimento dessa palavra nessa noite. Que cada um de nós possamos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Esse capítulo 6, irmãos, ele fala sobre a igreja primitiva, né? A igreja estava começando e estava crescendo muito o número de discípulos. Muitas pessoas estavam se juntando aos apóstolos para pregar o evangelho, para proclamar a salvação. Mas o versículo 1 diz que quando começaram a crescer o número de pessoas, também começou a crescer a murmuração e o descontentamento de alguns. Normal, né? Nada mudou nos nossos dias. Quanto mais nós estamos nos relacionando com mais pessoas, talvez comecem a surgir algumas situações, alguns descontentamentos, murmuração, porque quando há pessoas reunidas, geralmente alguma coisa sai em desacordo para um ou para outro. Nesse caso, não era algo ruim a princípio, eles estavam multiplicando, estavam crescendo em número, porém, eles estavam descontentes, porque 2 grupos de judeus, né, judeus de fala grega e judeus de fala hebraica, tinham opiniões diferentes com relação ao cuidado com as viúvas. E eles estavam reclamando que essas viúvas estavam sendo negligenciadas, elas tinham que ser cuidadas, e os apóstolos não estavam dando conta. Então eles resolveram fazer uma reunião para instituir alguns homens que fariam esse serviço, esse trabalho de cuidar das viúvas, de cuidar dos órfãos, de servir as mesas, enquanto eles iam se dedicar à oração e ao ensino da palavra. Até aí, uma ideia super inteligente, né, uma estratégia de Deus mesmo. Quanto mais a igreja cresce, mais é necessário que pessoas estejam dispostas a servir, a trabalhar. Quanto mais a igreja cresce, mais o trabalho aumenta. E o que nos chama a atenção nesse texto e que me fez pensar nele hoje é esse versículo 3. Porque quando eles pensaram em chamar esses homens, nós vemos aqui que eles não escolhem qualquer homem, que eles não chamam qualquer tipo de pessoa, mas que eles escolhem pessoas respeitadas, cheias do Espírito e de sabedoria. E eu gostaria de falar dessas 3 características importantíssimas, não somente na igreja primitiva, mas nos nossos dias também. Nós precisamos olhar para essas características, para esses atributos e entender que eles continuam sendo um requisito para aqueles que querem servir na obra de Deus. Se eu e você formos participar de um processo seletivo em qualquer empresa, nós vamos ter que nos adequar ao perfil que aquela empresa exige.
A empresa, quando ela trabalha com marketing, quando ela trabalha com vendas, quando ela trabalha com qualquer outro tipo de serviço, ela tem um perfil, uma maneira de trabalhar, e nesse perfil de trabalho, ela exige que o seu contratado tenha algumas habilidades, algumas características. Por isso que muitas vezes alguém que trabalha com vendas não se dá bem num determinado setor. E outros que nunca trabalharam com vendas, quando vão para vendas, às vezes se batem, porque não tem algumas características. E na obra de Deus, irmãos, não é diferente. Não estou falando no sentido comercial da coisa, né? Porque nós sabemos que trabalhar para Deus é algo espiritual, não tem nada a ver com o nosso serviço secular. Mas nós precisamos entender que para fazer a obra de Deus, nós precisamos ter algumas habilidades, algumas características. Nós temos que ter alguns atributos também. É aquela frase que às vezes a gente ouve dizer que basta força de vontade, que basta querer. Irmãos, não basta só querer. Nós precisamos nos dedicar, nos esmerar para ter essas características, para que nós possamos cumprir o nosso chamado na obra de Deus. E esse convite para servir na obra de Deus, ele não é, como nesse caso, somente para 7, mas é um convite hoje para muitas pessoas. A palavra de Deus diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Hoje está muito perto a vinda de Jesus. Hoje está muito próximo o fim de todas as coisas. Nós estamos vendo nesse período de pandemia a palavra de Deus se cumprindo. Quem já conhece a palavra de Deus não está surpreso com o que está acontecendo no mundo. Quem já leu Apocalipse, quem já leu Mateus 24, não está surpreso, irmãos, porque nós sabíamos que tudo isso ia acontecer. Tantas pestes, tantas mortes, tantas tragédias, tantas guerras, tantas pessoas se levantando umas contra as outras. Nós sabíamos que tudo isso ia acontecer. E tudo isso é o princípio das dores, é o começo do fim. E como nós sabemos que esse fim está chegando, eu e você não podemos ficar parados. Não podemos nos dar ao luxo de dizer, não é problema meu. De dizer, não, quem tem um cargo na igreja, o pastor, o líder é que se vire. Nesses dias de que nós estamos isolados em casa, mais ainda, eu e você temos um compromisso de fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Eu e você temos o compromisso de ganhar alguém para Jesus, de cuidar de alguém, porque hoje é impossível para um só líder cuidar de muitas pessoas. O tempo não permite, a distância não permite, mas quando eu e você entendemos que somos chamados para servir a Deus, fica muito mais fácil, porque um cuidando do outro, ninguém fica desamparado. Nós estamos pensando em estratégias, irmãos, nesses dias em que a igreja está fechada. E fica aquela insegurança, será que é só essa semana? Né? O que a gente faz se fechar mais alguns dias? Nós precisamos ter algumas estratégias de trabalho e nós precisamos cuidar uns dos outros. Não podemos deixar os nossos irmãos sozinhos, mas precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e entender que se eu quero trabalhar por esse reino, eu preciso dessas qualidades. Eu preciso desenvolver em mim essas qualidades. Quem sabe você olha e diga assim, eu não tenho nada disso. Mas, como são coisas espirituais, nós podemos adquirir de forma espiritual. Quem sabe você não nasceu com nenhuma dessas qualidades. Mas Deus pode te dar. Hoje vemos muitos líderes se levantando com muitas habilidades humanas. Cantam, dançam, interpretam, têm uma boa oratória, sabem convencer as pessoas, porém, se eles não tiverem essas qualidades, todo o seu trabalho vai ser em vão. Todo o seu discurso não vai ter proveito algum, porque Deus quer de nós uma vida cheia do Espírito Santo. E nessas qualidades, olha só o que esse texto diz. Primeiro, eu quero começar pelo ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo. Não precisa nem dizer o que isso significa. Esses homens escolhidos, eles precisavam ser pessoas espirituais. Pessoas que entendiam que precisavam se esvaziar de quem eles eram humanamente para ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é uma tarefa fácil. Ainda mais nos nossos dias em que a gente se enche de tantas outras coisas. O nosso tempo
tem sido reduzido, nossos dias têm sido abreviados. E para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso dedicar tempo para buscar a presença de Deus. Ninguém é cheio do Espírito Santo quando simplesmente abre a boca para orar 1 minuto, 30 segundos. Mas eu sou cheio do Espírito Santo quando eu gasto mais tempo na oração. Quando eu paro para ouvir Deus e para permitir que o Espírito Santo enche a minha vida. Esses homens, eles precisavam ser cheios do Espírito de Deus. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. E isso significa que nós precisamos gastar tempo na presença de Deus. Nós precisamos, talvez, abrir mão de algumas coisas. Trabalhar menos, nos divertir talvez menos, para ser cheios do Espírito de Deus. Se você quer trabalhar para Deus, se encha do Espírito Santo. Gaste menos tempo buscando coisas seculares, conhecimento secular, lendo livros que falam sobre aquilo que você vai fazer. Às vezes eu não sou contra isso, pelo contrário, eu acho que a gente tem que buscar cultura, que a gente tem que entender sobre o que a gente prega, sobre o que a gente fala. Mas muitas vezes nós vamos fazer algumas coisas na obra de Deus e nós gastamos tanto tempo buscando livros que falam sobre relacionamento, livros que falam sobre como ser um ministro de louvor, como ser um diácono, sendo que a palavra de Deus diz, seja cheio do Espírito Santo. Isso é muito mais importante do que qualquer conhecimento humano. Claro que todos os livros são importantes, claro que o conhecimento é importante, mas ser cheio do Espírito Santo é indispensável para quem quer fazer a obra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Deixe de lado tudo que é carnal. Deixe de lado tudo que te atrapalha, que te impede de fazer a vontade de Deus e se encha do Espírito Santo de Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós temos a resposta que o aflito precisa. Às vezes a gente vai atender umas pessoas e quando a gente ora, a gente diz, Deus, eu não tenho o que dizer para essa pessoa. Porque são situações tão difíceis que nossos irmãos enfrentam. A gente às vezes atende pessoas, irmãos, que estão numa luta tão grande, que não tem nada que a gente possa dizer que vai aliviar aquela dor. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Ele fala através de nós. Ele direciona e daí faz toda a diferença. Quando você é cheio do Espírito Santo, tudo que você faz na casa de Deus, seja atender alguém na porta, seja abraçar um irmão no culto e dar uma palavra de ânimo, seja fazer um louvor, seja limpar um banheiro, seja fazer qualquer função que seja feita na igreja, falar de Jesus na rua, quando você é cheio do Espírito Santo, a eficácia do teu trabalho é muito maior. Muito menos de você e muito mais de Deus. A segunda característica é de sabedoria. Às vezes as pessoas se enchem tanto do Espírito Santo e não buscam sabedoria de Deus. E daí se perdem nos próprios dons. Tem pessoas que recebem de Deus o dom de visões, de profecia, revelações e por não ter sabedoria, acabam colocando tudo a perder. Falam na hora que não deveria, falam de um jeito que não deveriam falar. Deus mostra algo que é para ser bom e a pessoa mete os pés pelas mãos, fala antes da hora, fala de um jeito que o outro não entende. Por isso a gente precisa ter sabedoria de Deus. Não basta ser cheio do Espírito, mas preciso ser cheio e ter sabedoria. Saber como usar aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. Deus tem te dado talentos, Deus tem te dado dons. Então peça a Ele sabedoria para usar. Peça a Ele, pergunte a Deus, como que eu vou usar isso que o Senhor tem confiado a mim? Porque nós sabemos, irmãos, que um dia vamos prestar conta de tudo que nós recebemos de Deus. E eu sempre penso nisso, o dia que nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai perguntar, cadê os dons que eu te dei? Cadê os talentos que eu confiei nas tuas mãos? Como a parábola dos talentos, o Senhor vai vir pedir conta daquilo que Ele te deu. Ele não nos dá dons para que nós possamos nos orgulhar deles, dizer eu tenho dons. Eu canto, eu danço, eu toco, eu falo em línguas, eu profetizo, eu curo. Irmãos, nada disso é meu. Tudo é de Deus e é concedido a mim pelo Espírito Santo de Deus. Porém, um dia eu vou prestar contas a Ele de tudo que eu fiz. Peça a Deus sabedoria para gerenciar tudo aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, para ser um bom mordomo daquilo que o Senhor tem confiado nas tuas mãos. Eu e você estamos aqui para fazer a vontade de Deus, mas um dia chegaremos diante dEle e vamos prestar conta do que fizemos com aquilo que Ele nos deu. E o terceiro é ser de boa reputação. Na minha versão diz assim, homens respeitados.
Em algumas versões diz de boa reputação, de boa fama. Irmãos, não adianta ser cheio do Espírito Santo, ser sábio e não ter uma boa reputação. A reputação é aquilo que as pessoas dizem de mim quando eu não estou por perto. Às vezes a gente fala assim, tem aquele mau costume de dizer assim, eu não me importo com o que os outros pensam sobre mim. Eu não ligo do que os outros falam sobre mim. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, esses homens eles precisavam ter uma boa fama. Eles precisavam ser respeitados pelos outros. Eles não estavam ali para trabalhar em nome deles, mas em nome do Senhor. Então eles precisavam ter o respeito das pessoas. As pessoas precisavam olhar para eles e saber que eles eram homens diferenciados, homens de Deus. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas precisam ver em nós uma diferença. Nós precisamos ter uma boa fama, irmãos. Ah, mas não importa, irmãos, importa. Porque a partir do momento que eu me digo um cristão, a partir do momento que eu coloco um adesivo no meu carro dizendo que sou de Cristo, que eu coloco uma camiseta dizendo que sirvo a Cristo, ou que eu simplesmente me intitulo como um cristão nas minhas redes sociais, ou digo para alguém que sou um cristão, eu estou carregando o nome de Cristo junto comigo. E quando eu estou carregando o nome de Cristo, tudo que eu faço precisa refletir quem Ele é. Se eu ajo com bondade, eu estou refletindo um Cristo bondoso. Se eu ajo com amor, eu estou refletindo um Cristo que ama as pessoas. Se eu ajo com misericórdia, eu estou refletindo um Cristo que tem misericórdia das pessoas. Agora, se eu ajo com ira, se eu ajo maldizendo, se eu faço coisas que desagradam a Deus, eu estou revelando um Cristo que o mundo vai ter como certo, porque eles não conhecem quem é o Senhor. Eu e você precisamos zelar pelo nosso nome. Pense o que as pessoas dizem a teu respeito quando você não está por perto. Se as pessoas fossem rotular você com uma palavra, com uma frase, o que elas diriam a respeito de você? Lá vai o fulano, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Lá vai a fulana, mulher de Deus, que quando fala as coisas acontecem. Ou lá vai a fulana, que fala mal de todo mundo, que murmura, que fala mal do irmão, do vizinho. Que as pessoas dizem a nosso respeito, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque nós somos cristãos e nós estamos pregando sobre um Cristo maravilhoso, sobre um Deus misericordioso, sobre o Salvador do mundo. E as pessoas estão de olho em nós porque não veem a Deus, elas veem eu e você. Cuide da sua reputação, cuide da sua fama, cuide do seu nome, zele pelo teu nome. Não fique devendo para as pessoas. Não dê calote nos outros, como diz, porque é o nome de Cristo que está em jogo. Não minta, porque é o nome de Cristo que está em jogo. Não se envolva em fofoca de bairro, em briga de grupos, de determinada situação, de empresa, de cantinho de fofoca, porque é o nome de Cristo que está sendo colocado ali, irmãos, em jogo. Hoje eu e você estamos sendo chamados para um processo seletivo. Trabalhar para o reino de Deus. Nós precisamos. A igreja precisa de você. A igreja precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a abrir mão do seu conforto. Estar no banco da igreja é estar na zona de conforto. E isso às vezes é muito bom. Porque qualquer problema que dê, eu e você não respondemos por isso. Mas quando eu me levanto e digo assim, essa causa é minha também. Essa obra, eu tenho parte nela. Nós teremos muito mais compromisso, muito mais responsabilidade, muito mais trabalho a fazer. Porém, receberemos do Senhor recompensa por tudo isso. O Senhor é um Deus que sempre retribui os seus trabalhadores. Por isso, hoje, se existisse uma faixa colocada na frente da igreja, falando sobre ministério, a faixa estaria escrito: há vagas. Há vagas para mim e para você trabalharmos para o reino de Deus. Porém, precisamos preencher esses requisitos. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de sabedoria e cuide do seu nome, cuide da sua reputação. O Senhor está vindo e eu e você precisamos ajudar mais pessoas a conhecer esse Deus maravilhoso, a conhecer Jesus e a ser salvos. Não podemos impedir que o fim chegue, não podemos impedir que as coisas aconteçam. Eu e você não podemos fazer nada para que as coisas mudem, a não ser trabalhar pelo reino de Deus, buscar do Espírito Santo de Deus,
orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes. Não tem sido fácil para cada um deles decidir como agir diante dessas situações. Eu penso que como chefes de Estado, chefe de nação, tem sido decisões muito difíceis nesses dias. Fecha tudo, abre tudo, eles não sabem mais o que fazer, mas eu e você podemos interceder para que o Espírito Santo de Deus esteja com eles também, dando sabedoria a cada um. Dando sabedoria aos nossos vizinhos, aos nossos amigos que estão em desespero nesses momentos, não sabem como agir diante dessas circunstâncias. Eu e você temos parte no reino de Deus. Estamos aqui como embaixadores de Cristo na terra e precisamos fazer a diferença. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus e depois eu quero que você na sua casa ore. Se você tem alguém da sua família junto com você, ore pela tua família. Clame a Deus para que a tua casa seja uma casa de boa reputação, de bom nome nesses dias. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença, meditamos na tua palavra e eu te agradeço por essa palavra, Senhor. E eu desejo, Senhor, ser como um desses 7 homens. Eu desejo ser como um deles, ó Deus, que tiveram boa reputação, que eram cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. O teu reino precisa, Senhor, aqui na terra, precisa de homens e mulheres dispostos a pagar o preço para fazer a tua vontade, para pregar o teu evangelho, para levar a salvação àqueles que estão perdidos. Nós temos parte nisso, Senhor. Isso não é, Senhor, simplesmente algo difícil, mas isso é um privilégio. Te servir é uma honra. Te servir é um privilégio, Senhor, porque falamos em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem um preço para isso, mas também uma recompensa para tudo isso. E eu sou grata a Ti por fazer parte dessa obra tão maravilhosa, Senhor. Que o Senhor me dê graça, que o Senhor dê graça a cada um dos meus irmãos, para que possamos trabalhar em Teu nome até o dia que o Senhor nos chamar, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a mais doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, irmãos, hoje e sempre. Fiquem em paz, em nome de Jesus.